A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Então, nos episódios passados, nós já estudamos sobre alguns louvores de crianças, temas de mensagens que é trazidos em seminários e evangelizações, e agora nós iremos voltar aos assuntos que nós estamos estudando nas EBDs. Isso, um tema importante, por muitas vezes os irmãos mandam para a gente dúvidas. Priscila, na EBD foi falado tal assunto, à noite pregou sobre o mesmo assunto, tive uma dificuldade, não soube escolher bem o espaço. Traz para a gente, explica um pouco mais e nós vamos tratar sobre alguns pontos da EBD. E aí os irmãos tiverem dúvida, deixa aqui no comentário, deixa aqui de onde que os irmãos estão assistindo, se estão gostando, se estão compreendendo. É um prazer ler a mensagem de cada um de vocês. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe com aquele irmão que também é intérprete, que está começando agora ou que já é atuante na igreja há muitos anos. Eu tenho certeza que de alguma forma irá contribuir para o melhor desempenho da função nas nossas igrejas. Vamos abrir agora a nossa câmera, cumprimentar as irmãs que estão conosco. Natália, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Priscila, Pai do Senhor, Vanessa e todos os que estão nos assistindo neste momento. Vanessa, Pai do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, Natália, paz do Senhor a todos os irmãos, é um prazer estar aqui novamente. Amém, glória a Deus, é muito bom ter as irmãs aqui. Eu fico muito mais à vontade com as irmãs do que quando eu gravo sozinha. Eu particularmente não sou muito fã de fazer gravações sozinha, mas quando há necessidade, né, eis-me aqui, nós estamos aqui para isso mesmo, mas é um prazer ter as irmãs aqui conosco novamente. Então vamos lá, primeira coisa sobre a EBD. O pastor Gilson, ele começou a explicar sobre o maná, começou a explicar sobre alguns conceitos, e em um certo momento ele trouxe uma questão que eu acho que muita intérprete tem muita dúvida, assim, pelo menos a maioria deles já me perguntaram, tenho certeza que vocês também já foram questionadas sobre, que é sobre a circuncisão. Priscila, quando fala sobre a circuncisão, o que eu faço? O que seria circuncisão? Como que nós podemos trazer? E tem um sinal para isso, né? Então, a gente vai falar rapidamente sobre essa primeira parte que foi trazido. Vou ler a frase, né? A fala que o pastor Gilson trouxe, para a gente se basear ela, porque ele faz uma comparação também com a circuncisão no coração. Aí para pensar, mas espera um momento. A circuncisão, mas no coração, porque o conceito de circuncisão é em outro órgão, né? Mas como que isso seria feito na língua de sinais? Então, eu vou trazer aqui, vou ler a fala do pastor Gilson e a gente começa a conversar sobre. Pode ser? Bom. Amém. Vamos lá. E aí o pastor Gilson falou bem assim, ó, com relação à preparação do povo para a conquista da terra, no capítulo 5 de Josué, relata a circuncisão dos filhos de Israel e a celebração da Páscoa. Até então, super tranquilo. Nossas experiências com o Senhor, para estarmos aptos a participar da semeadura e da ceifa espiritual, começam com a circuncisão dos nossos corações e com a participação do pão da vida, o Senhor Jesus, e do vinho do Espírito Santo. Então, ele já trouxe elementos de comparações, né? E aí, primeira coisa que nós podemos trazer aqui, o que seria a circuncisão, assim, no âmbito geral, médico mesmo, que acontecia? Quando as irmãs podem nos explicar mais fácil. Até porque, até historicamente, né, na palavra, a circuncisão era um marco daquele povo, né? Como a gente estava conversando, ela era uma identidade do povo. Então, a gente precisa mesmo conhecer do que se trata isso, o que é isso, porque não dá só para a gente ir lá soletrar, até porque é uma palavra enorme, né? A gente vai soletrar e como ele tem um aspecto histórico e profético, né? Então, a gente precisa mesmo adentrar, né, nessa questão. E tem o sinal, né? Que a gente faz o sinal, né, do órgão masculino e aí a gente corta. Então, a gente está falando sobre a circuncisão, uma palavra que foi mencionada ali no momento. E aí vem o contraponto, né, com a parte da revelação, né, Natália? Isso, do coração. É interessante quando a Anissa usou esse classificador, muito bom, né, vai fazer o órgão masculino, e isso aqui que ela puxa é a pele, e corta. E aí, às vezes, pode dar aquela confusão mental, porque se cortou, vai cortar o coração?
O que é isso? Não, vai querer, vamos cortar o coração também, cortar. Não é isso. Se trata de uma limpeza. Era feito justamente para evitar alguns tipos de problemas, maior facilitação Questão de higiene, da né? higiene, isso aí, da higiene. Então, trazendo esse paralelo, a gente tem que lembrar sempre que a gente não pode acompanhar o português. Você tem que entender o que está sendo dito, a gente tem que compreender primeiro na nossa língua, né? A fonte, que sai do português, para poder colocar na língua algo. Então, por isso que é importante você estar estudando Bíblia, aquilo tudo que a gente fala aqui, dentro do nosso contexto também, da obra, EBD, tá por dentro. Porque quando você fala que a higiene no coração, você não vai cortar o coração. Você trata que é purificação dos pecados, uma nova vida, para evitar problemas. Qual é esse evitar problemas? Evitar a gente não entre no céu, nós queremos entrar no céu. Então, para a gente poder entrar no céu, a santificação, a purificação. Então, se a gente está fazendo esses paralelos, essas comparações, muito bom. E aí, a circuncisão, né, ela identificava o povo. Sim. Né? Então, a circuncisão no coração é justamente nós temos um povo identificado. Né? O povo, como citou muito também na EBD, né? São cidadãos do céu, nós vamos morar no céu. Então, nós temos uma identificação. Então, é trazer essas comparações para trazer a revelação do texto. Isso. E tudo isso que a gente está falando aqui são elementos que os irmãos podem estar usando quando for interpretar, para não ficar palavra e sinal. Então, quando a gente está aqui conversando sobre isso, a Vanessa está trazendo esses elementos, eu aqui também, a Priscila também, que já abordou. Quando a gente está trazendo isso, vocês vão colocar isso em língua de sinais, para trazer a riqueza, que quando vou falar cortar coração, não é isso. É tudo isso que a gente falou. E tudo isso aqui é bagagem para vocês colocarem aqui, em língua de sinais. Exatamente. E aconteceu que na EBD estava eu e Natália, né, participando, e foi justamente quando a gente trocou que o pastor Gilson trouxe essa fala. E eu lembro que no começo eu fiz o literal, porque o capítulo 5 mostra sobre. Eu até fiz aqui direto assim, mas o classificador fica mais fácil, né, quando a gente puxa e corta. Então eu trouxe, porque o capítulo 5 mostra, e fiz povo de Israel e também a festa da Páscoa. E aí depois ele falou sobre a circuncisão do coração. Eu na mesma hora eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar isso agora para o coração? Aí eu voltei um pouquinho, isso muito rápido, acho que foi em coisa de 5, 6 segundos. Sim. Eu voltei um pouquinho, eu fiz, isso aqui significa o quê? Limpa, limpa, limpa. Fiz coração igual, limpa, limpa também, igual. Por conta da necessidade de explicar, para não ficar solto. Tá, Josué, capítulo 5 mostra, certo, mas por que está falando desse mesmo sentido para o coração? Porque uma coisa que a Natália já trouxe aqui, que é muito sentido, principalmente a EBD, que é um estudo, a gente tem que tentar deixar o mais claro possível. O culto é uma emergência, né? A Natália já falou isso aqui várias vezes. E a EBD, então, é a necessidade de aprender e conhecer um pouco mais a palavra. Sim. Se a gente tem essa capacidade, se nós já conhecemos a palavra, nós podemos trazer o mais claro possível para ele também compreender, né? Lógico que em casa ele vai estudar, ele vai pesquisar, pode explicar depois, fazer a palavra da teologia. Na Bíblia está isso aqui, lê capítulo 5, depois com calma pesquisa, mas na hora ali da EBD é importante a gente trazer esses elementos, né? E esse texto, ele até nos ajuda a pensar quando se fala, é muito estudado, né, sobre as técnicas de traduções, as escolhas tradutórias, e aí se fala muito sobre o literal, né? Eu vou fazer o literal ou eu não vou fazer o literal, né? Sempre a gente fica ali naquele, né, tentando tomar decisões rápidas. Mas em se tratando de alguns textos da palavra, a gente precisa, então, tomar cuidado também com essa questão do literal. Sim. Né? Não dizer que não é para fazer o literal, ou que mas precisa ter uma sensibilidade, que eu até diria uma comunhão ali naquele momento para você fazer a melhor escolha. Porque se você pega o literal e você faz a circuncisão do coração, é literal, mas não tem sentido nenhum. Né? Então, e por isso que você precisa conhecer profundamente a palavra do Senhor,
compreender o sentido de tudo isso, entender a revelação para você fazer a sua escolha. Então não é uma receita de bolo, né? Não é uma regra. Aqui você faz literal, aqui você, né, você traz a revelação. Não é uma receita. E pegando esse gancho que a Vanessa falou agora, que é muito importante, porque alguns, né, linhas teóricas, linhas de literaturas podem falar bem assim, mas você vai estar colocando a sua subjetividade como intérprete. Você vai estar colocando aquilo que você pensa, a sua bagagem, o que você acha, o que você pensa, a sua subjetividade na sua tradução e vai estar impedindo o surdo de pensar e de raciocinar por ele. Só que a Vanessa falou uma coisa muito interessante, aumento de comunhão. Comunhão. E na obra, tudo é na comunhão. Tem a oração antes, a gente orou aqui, o pastor veio aqui, orou pela gente. Então, é um momento de extremamente comunhão, como o grupo de louvor, como os instrumentistas, todas as funções da igreja. O intérprete de Libras também. Então, quando a Vanessa falou, o Senhor vai te ajudar aí na hora, né? No literal, porque como a Vanessa falou, a circuncisão no coração. Que sentido isso tem para o surdo? Quando a gente vai colocar o nosso entendimento, como, né, os autores falam, em estudos acadêmicos, a gente está colocando aquilo que nós já vemos aprendendo. Então, a gente não está colocando coisa na nossa cabeça, uma subjetividade minha, da Natália, uma subjetividade da Vanessa, da Priscila, não. A gente está colocando aquilo que a gente estuda na obra do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor tem nos dado, as revelações nos nossos estudos. Então, é isso que nós estamos colocando. E não um acho meu, um acho da Vanessa, um acho da Priscila. Por isso a gente vai repetir de novo, a importância de estar integrado nos estudos bíblicos, a importância de estar estudando a palavra, se preocupando. Porque quando você for colocar ali, foi como você falou, você vai estar na comunhão com tudo que a gente vem aprendendo. Que bagagem é essa? Que a gente tem aprendendo no corpo e não sozinho. E aí, isso para a razão é uma loucura. Não tem sentido nenhum. Como todo serviço na obra do Senhor. Para a razão, não tem sentido nenhum. Para a lógica, para a teoria, os historiadores, não tem lógica. E o trabalho de Libras também, irmãos, não vai fugir. É o mesmo caminho, é a mesma linha. Então, para quem está lá fora, que estuda, pode dizer, não, isso aí é loucura. Não. Mas é isso. O trabalho de Libras segue o mesmo modelo dessa obra. É revelação, é guiado pelo Senhor, são os estudos. Então, não se preocupem com que é a sua subjetividade, o que você pensa, o que você acha. Não, nós estamos integrados no corpo e no estudo. Então, a gente vai passar o que nós estamos aprendendo, o que o Senhor tem nos dado. É isso que a gente vai passar. Dependência, né? Dependência, Tudo muito isso bom. se resume em dependência, porque se uma coisa que o Senhor já falou comigo, tenho certeza já falou com tantos outros, é que se a gente não for dependente, se a graça não tiver, de nada vai ser feito, né? Então, em todos os trabalhos. Em todos os trabalhos. Então, o Libras também não está fora disso. Nós estamos falando, como nós falamos em rede nacional, tudo, mas nós estamos falando de um trabalho a qual exercemos aqui dentro da Igreja Cristã Maranata. Então, isso é o que nós vivemos, a experiência de fé que nós temos, a experiência de dependência com o nosso Deus. Então, nós praticamos isso e vemos a ação do Senhor, né? Exatamente. Até em outras línguas já aconteceu de irmãos estar fora, ter que interpretar outras línguas de sinais, não conseguir interpretar, mas aí por isso Deus deixou de operar. Hoje está lá surdos, irmãos se formando agora recentemente, até se formar uma nova turma de intérpretes de outros países. E isso é para a honra e glória do Senhor e é uma bênção. Então vamos lá, certo? Então, como circuncisão? Sim, tranquilo. Sim. Eu espero que sim. Eu só vou pedir a câmera para focar em mim, vou fazer o sinal novamente. Não é um sinal, é um classificador, uma coisa mais visual, caso os irmãos tenham dúvida. Se eu não entendi ainda o sinal, o que a gente faz? Ó, tem o sinal, a gente vai trazer para cá. Vou fazer assim, pronto. Vai trazer para cá, puxar e cortar, tá? Acho que ficou o mais visual possível. Dá para fazer esse resumo. Ah, o surdo perguntar o que é. Aí você fala, depois a gente vai te explicar. Só um minutinho, continua trazendo seu significado, suas comparações, e aí dá no decorrer de todo o culto. Amém? Amém. Outra dúvida, mandaram para a Amable. Amable, na EBD falou sobre Raabe, a conquista de Jericó. Meu pastor foi pregar no culto à noite. Não consegui montar o cenário de Raabe. O muro,
a casa, aonde que eu ponho o muro, aonde que eu ponho a casa, o que que é a cidade, o povo está chegando e rodeia a cidade e o muro cai, mas não cai o muro que está a casa de Raabe. Como que a gente faz? Misericórdia, eu não consegui localizar, botar os lugares no meu espaço. E aí nós vamos trazer rapidamente um pouco sobre algumas estratégias em questão de classificador, de como montar, separar de um lado para o outro. E aí a gente não tem um versículo bíblico, é a história de Raabe. A história de Raabe todo mundo sabe. Acredito que o sinal de Jericó. O sinal de Jericó, os irmãos sabem? Ó, J, faz assim para cima. Jericó. Eu acredito que o próprio sinal de Jericó, quando a gente faz assim, vocês conseguem enxergar o muro aqui? As torres, né? As torres. Eu vejo as torres, né? Eu vejo as torres, exatamente. Era uma cidade fortificada, né? Exatamente. Então, os atalaias ficavam aqui em cima, né? Então, Jericó, aqui tinha os atalaias. Eles também tinham deles, que ficavam guardando a cidade dia e noite, não é? Então, aqui a gente já vê uma cidade. Eu posso usar disso daqui para um classificador para montar? Posso. Posso usar daqui, faço o muro, faço aqui, faço... Pode. São classificadores, né? Que o Senhor vai até nos abrir na mente para a gente conseguir visualizar isso melhor. Mas nós pensamos também, estudando antes, nós também pensamos em alguns outros. Nath, traz para a gente um pouco, Natália. Primeiramente, como a Priscila falou, a cidade, Jericó. Eles estavam querendo entrar em Jericó. Então, você tem esse espaço aqui na sua frente quando você está interpretando. Você tem esse espaço aqui. Então, você vai fazer Jericó. Então, você localizou, falou que é Jericó, né? Aqui é uma cidade, tem pessoas, pode fazer esse aqui também, várias pessoas. Aqui, ó, essa cidade tá aqui, aqui pra frente tem o quê, ó? Ó a bochecha, que tá, é uma intensidade, tem, ó. E aí você pode até colocar aqui, ó, que é grosso. Porque não era um muro em si, né? Fininho, né, Natália? Isso, não era fininho. Não era, porque quando a gente faz sinal de muro, faz aí, para eles verem. Isso. A mão, ela já é fininha, mas você traz a questão da bochecha e bochecha. mostrando. Exatamente, Engrossa você faz. o muro. Você engrossou, É. né, essa configuração aqui de mão e você faz... Mostrando que ela era toda ela. Você já colocou aqui. E você vai colocar a casa aqui, a casa. Tinha, ó. Por quê? Que é grosso, né? Foi até uma coisa que a Priscila falou, mostrando aqui que era uma base grossa. Sim. Não era uma base qualquer, por conta dos muros que eram fortificados. Quando eu falar que caiu, a gente estava até aqui conversando, que você vai fazer que... Você já falou que tá aqui, então você pula ela. Você vai fazer... Pode fazer, irmãos, para dar um entendimento que caiu. Mas aqui, ó... E esse aqui, ó, você mostrou que tá firme. Olha o seu corpo, mostrando que ficou firme. Então, ó... Não. A Aline vai falar, casa, caiu? Não tem... Não combina. Não combina você fazer que a casa caiu, não. Então, você vai fazer a casa dela firme. Olha a riqueza da língua de sinais. Como que a língua de sinais, ela não acompanha o português. Não dá para acompanhar. Se você for fazer palavra, sinal, vai sair coisa com coisa. Foi até o exemplo que a gente deu aqui já, né? Da circuncisão. Vai sair coisa com coisa. Então, não vai seguir a mesma ordem. É um processo humano. É um processo humano. A tradução é um processo humano. É da ordem do humano, não é de uma máquina. Isso não só para Libras, tá, irmãos? Não só para a língua de sinais. Isso para as outras línguas também. Porque de muitas línguas, se você for colocar palavra por palavra... Não dá o sentido. Não faz sentido nenhum. A mesma coisa acontece em língua de sinais, que é uma língua estruturada. Então...
Então, assim, você não acompanhou o texto, mas deu o entendimento. Exatamente. E acredito que deu, E né? o que a gente fala muito, né, sobre as parábolas, a gente já falou isso em outros programas, né? A contação de histórias precisa ter uma imaginação, Precisa. né? Então a gente precisa mesmo parar para imaginar como que era esse muro, essas casas em cima desse muro, porque quando a gente fala de muro, a gente pensa no murinho, né? Aquele murinho que chega lá em cima, né? Do muro, olha. O nosso muro daqui o nosso do Brasil. Mas era um muro onde tinha uma casa em cima. A gente pode até usar o braço, né, Natália? Não só a mão, mas usar todo o braço e mostrar que, ó, as casas que estavam aqui, elas caíram, mas a casa de Rabi continuou. A gente pode falar do fio de escarlate na janela. Muito bom. Né? Porque ali, ó, tinha o fio. Então a gente faz o vermelho, né? Coloca a janela, faz o vermelho e coloca ele pendurado. Como que vocês imaginam que era esse fio nessa janela? Né? Será que ele estava amarrado? Será que ele estava pendurado? Então aí vai ser a colocação, a imaginação de cada um. Até a janela, fiquei pensando agora, como seria a E agora, janela? como que era essa janela? Essa janela a gente abre assim, né? assim, Será assim. que era assim? Ou será que era só Um quadrado, né, o quadradinho da uma janela? cortininha que abre, coloca, tira, fecha. É um caso realmente agora a gente de se pensar, ver como é que era essa imagem. Porque para o ouvinte, quando o pastor, eles estão verbalizando ali na hora, o pastor está verbalizando, ele está falando. Na mesma hora, na nossa mente, a gente faz uma imagem, uma associação. E agora para o surdo é uma língua visual e espacial. Por ela ser visual e espacial, esse processo acontece na nossa mente, né? Ouvintes. Mas, e para o surdo, a gente tem que colocar aqui na frente. Então, a gente tem que pesquisar. Eu vou até olhar, eu vou até ver uma imagem, começar a procurar. Por quê? Pra gente poder ver, essa janela é como? Essa Como que janela é eram as assim? construções, né? Isso, como eram as da construções? época? Era cortininha? Era um quadradinho? Era assim? Era assim? Como? E aí a Vanessa falou uma coisa aqui que realmente faltou eu fazer, que foi o quê? Foi o fio vermelho. Eu fiz tudo, né? Só não fiz o fio, que foi o principal, que salvou aquela família, Exatamente. que foi o fio Foi por vermelho. isso que a casa, né? Isso aí, A gente faz a isso. casa e a gente que ela permaneceu, né? Isso, permaneceu, exatamente, irmãos. Faltou o fio vermelho. Fiz todo o cenário aqui, mas o fio tem que ter o fio, né? Que poderia, nós falamos, a gente poderia ter colocado. Não, eu deveria ter colocado. Eu esqueci, então a falha foi minha. Exatamente. Não, mas a construção de imagens, construção imagética, né, que normalmente os teóricos trazem, para mim, na minha concepção, uma das partes mais complexas de trazer o que eu imaginei Sim. para as nossas mãos. E é tão sério isso, porque é o que estou refletindo com a fala da Natália aqui. Nós ouvimos e imaginamos. O surdo, ele já vê o que tem que ver. É por isso que o surdo, ele é literal naquilo que ele fala. Isso aí. Por isso que ele fala direto, né? Às vezes o surdo não tem meu termo, né? O ouvinte, ele tem meu termo para falar algumas coisas, né? Para trazer alguns sentidos. Não, o surdo, ele é literal. Ele não tem o processamento de criar uma imagem. Exatamente. A língua dele já é a imagem. Isso, e é o que a gente passa. A gente falou que essa janela é essa janela. Ele vai fazer a imagem dessa janela, então. Exatamente, que maravilha. Mas podemos encerrar esse episódio. A gente se encontra novamente. Vamos nos encontrar novamente no próximo, se Deus quiser. E nós não vamos ter os quadros, porque nós já passamos bastante do tempo, então não vai ter os quadros. Mas vamos tentar no próximo ver um texto de Rabi para a gente trazer uma contextualização aí, um versículo a qual que dê para a gente trazer o máximo de classificadores. No próximo programa a gente tenta preparar isso com mais calma e ver se a gente fala menos também. Né? Mas já quero de antemão agradecer as irmãs por estarem aqui conosco. Vanessa, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço por estar aqui. É um prazer, a gente aprende muito também juntos, né? É verdade. E compartilhando nossos conhecimentos e isso é muito enriquecedor. Glória a Deus. Natália, muito obrigada. Obrigada, Priscila. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. A gente aprende muito, como a Vanessa falou. Obrigada. Amém. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco até este momento e falar de como é bom, os irmãos podem perceber, principalmente nesse episódio. Preparamos todo um roteiro,
né, estudamos, sentamos, estudamos, lemos, mas aqui na hora o Senhor vai abrindo a nossa mente, né, e vai nos trazendo mais orientações. E você que está na sua igreja, faça a mesma coisa com os intérpretes. Junta um grupo de intérpretes, estudem, busquem ao Senhor. Senhor, como que eu faço para sinalizar isso daqui? O surdo na minha igreja não é só surdo, ele tem uma outra deficiência também. Tem uma deficiência intelectual, ou tem algum transtorno, é autista. Senhor, como que eu faço? Juntem. Gente, nós vivemos em corpo. Nós vivemos em união. Tenho certeza que da mesma forma que o Espírito Santo opera aqui, vai operar com os irmãos também. Mas eu quero agradecer a todos que assistiram conosco até esse momento e esperamos vocês no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.